Queridos, esta noite nós vamos ver um pouco uma parábola e aprender desta parábola, porque muitas das vezes, irmãos, nós, por mais que nós estudamos a palavra, por mais que é pregado aqui no altar, parece que às vezes, irmãos, nós nos esquecemos de alguns princípios espirituais e de alguns ensinos espirituais que nós precisamos estar atentos, irmãos, com relação à nossa vida e a forma que Deus trabalha nas nossas vidas. Quando nós éramos do mundo, irmãos, que nós vivíamos por nós mesmos, pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, nós não nos preocupávamos com Deus, nem com a vontade de Deus, nem o que Deus queria para a nossa vontade. Mas hoje não, irmãos. Nós somos novas criaturas, nossos olhares agora são diferentes, nossos pensamentos, o nosso falar. E agora nós sabemos, irmãos, que há um Deus sobre as nossas vidas e somos direcionados por esse Deus através do seu Santo Espírito. E às vezes parece que nós nos esquecemos de tudo isso, irmão. E essa parábola que nós vamos estudar aqui esta noite fala muito bem sobre isso, que está no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos nos recordar um pouco a forma que Deus trabalha e a forma que Deus age. Quando todos acharem, digam amém. Poucos amém, vou esperar mais um pouco. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. A gente está vendo aqui, irmãos, logo nesse primeiro versículo, que Deus, irmãos, ele sempre está interessado em falar com o homem, né? E ele fala, e escolhe o lugar ou não, mas ele fala, ele está sempre interessado em falar com o homem. E aí Jeremias vai dizer, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Não foi a roda aí que caiu no pé do irmão Célio não, né? Mas é parecida, viu? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. E eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Pai, eu confirmo a oração do teu filho, Diácono Francisco. Fala conosco esta noite, Pai, vem nos direcionar em tudo. Guarda esta igreja, guarda nossas vidas, nossos corações, meu Deus, e que teu Santo Espírito tenha a liberdade de falar a cada um de nós, e que nós estejamos sensíveis à tua voz. Assim nós te oramos e te agradecemos. Então, irmãos, essa parábola do oleiro, aqui Jeremias estava numa fase muito difícil do seu ministério, irmãos. Por quê, irmãos? Porque mais uma vez Israel tinha dado as costas para Deus, Israel tinha se voltado aos ídolos novamente, irmãos. Israel, vez por outra, tinha dessas coisas, né, irmãos? Esquecia de quem era o Deus que cuidava deles e se voltava para ídolos. Então, eles estavam seguindo falsos profetas, adorando ídolos em vez de Deus. Em vez de Deus. Eles tinham se voltado para tudo aquilo que Deus abominava. Eram os ídolos, falsos profetas, e não ligavam mais para Deus e nem tinham mais a sensibilidade de ouvir Deus. Jeremias, irmãos, ele foi confrontado com a tarefa, como todo profeta, de pregar o arrependimento ao povo.
Então Jeremias, ele tinha essa incumbência, ele tinha essa missão de pregar o arrependimento ao povo ali que estava virando as costas para Deus, porque eles estavam sendo uma nação rebelde e uma nação apóstata. Tinha se voltado contra Deus. Agora era necessário que Deus ensinasse uma lição a ele. Então Deus marcou um encontro com ele na olaria, lá na casa do oleiro, para ensinar uma lição para Jeremias, para que ele pudesse passar para o povo de Israel. E aqui, irmãos, nessa parábola, há algumas lições importantes que nós vamos compreender. Nós vamos ver 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro. Essa parábola ela é dividida, irmãos, em 3, como é que eu posso dizer? Não são etapas, são 3, tem Deus, tem o homem, que é o barro, e tem a roda, né? Onde o barro é moldado. Então nós vamos ver essas 3 partes dessa parábola esta noite, para que nós possamos compreender como é que Deus opera e como é que Deus trabalha nas nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, Deus é o oleiro. É Ele, irmãos, que forma, é Ele que dá forma, é Ele que trabalha, é Ele que molda o barro. Deus aqui, Ele está sendo simbolizado pelo oleiro. E esse oleiro aqui, que é Deus, a primeira coisa que a gente compreende é que Ele tem todo o poder. Diga, Deus tem todo o poder. Não é algum poder, irmãos. Não. É todo o poder. O diabo pode ter algum poder, porque ele é um anjo caído. Mas só quem tem todo o poder é Deus. Amém, irmãos? Ele é todo poderoso. Então, quando a gente compreende isso aqui, que Deus, Ele tem todo o poder, a gente já começa a compreender aqui a parábola. Por quê, irmãos? Se a gente é o barro, estamos nas mãos do oleiro, então as nossas vidas, irmãos, não estão nas mãos de alguma força invisível, ou tampouco estamos sujeitos ao destino que é cego. Não, nós estamos nas mãos daquele que é todo poderoso. Você pode dizer amém por isso, irmão? Nós estamos na mão desse Deus todo poderoso. É a primeira coisa que nós vemos aqui. E Deus não é apenas o nosso Criador, irmãos. Ele é o nosso Pai e Ele tem preocupação entre aspas, né? Pessoais com nós que somos seus filhos. Tá certo? Eu digo preocupação, irmãos, porque Deus não se preocupa com nada, né, irmão? Deus sabe o passado, o presente, o futuro. Deus não tem ansiedade, Deus não se preocupa. Deus conhece todas as coisas. Então, quando eu digo que Ele tem preocupação, é porque Ele anseia abençoar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Tanto é que Isaías capítulo 6, Isaías 64, versículo 8, a gente pode ver muito bem isso aí no telão. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Deus, Ele está cuidando dos seus filhos. Deus está moldando os seus filhos. Deus está direcionando os seus filhos. Deus está formando as nossas vidas. Como um pai que ama os seus filhos, nós estamos nas suas mãos. E não são as mãos qualquer não. São nas mãos do Deus Todo-Poderoso, irmãos. E tem mais. A outra coisa que nós aprendemos, que Ele é o oleiro que está nos moldando, é o nosso Deus e é todo-poderoso, e esse Deus todo-poderoso tem um plano para a minha vida, um plano para a sua vida, um plano para a sua vida, um plano para cada uma das nossas vidas, irmão. Ele
ali quando ele vai pegar, irmãos, o barro para moldar, ele não vai começar a dizer, não, vou ver o que é que eu faço aqui. Não, ele já pega o barro, irmãos, ele já está vendo na sua mente o que é que ele vai formar. Isso aqui vai ser um vaso, vai ter esse formato. Deus já sabe o que é que ele vai fazer, porque ele tem um plano na minha e na sua vida. Ele, quando trabalha na minha vida, ele já sabe o que é que ele vai formar em mim. Quem diria que Deus, há 20 ou 30 anos atrás, pegasse aquele bocado de barro e um dia as pessoas pudessem ver naquele monte de barro um pastor? Ninguém poderia imaginar, mas Deus já via, Deus já estava moldando, Deus já estava formando, assim como tem formado a minha e a sua vida, assim como tem um plano para os nossos que ainda estão nesse mundo. Deus olha e Deus tem um plano, Deus tem um projeto para cada vida, tem um propósito para cada vida, e Deus, ele não molda sem ter destino, não. Ele já está vendo o que ele está moldando, o que ele está fazendo e o que ele quer fazer na minha e na sua vida, porque Deus tem um plano para você e para mim também. Amém, irmãos? Então, queridos, quando nós vemos nossas vidas, muitas das vezes, irmãos, alguém pode dizer que não tem nenhuma importância a minha vida, mas Deus, irmãos, ele conhece o princípio, o meio e o fim. Talvez você possa achar que sua vida não tem nenhum valor, mas para Deus, ele está moldando, irmãos. Ele sabe o que ele vai fazer na sua vida. Ele tem um plano para você. É por isso que Paulo nos ensina, irmãos, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, irmãos, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai concluir. Deus, o oleiro que começou a boa obra na tua vida, ele vai concluir. Amém, irmãos? Então, queridos, Deus é todo poderoso, esse oleiro que molda nossas vidas, ele tem um plano para nossas vidas, ele sabe o que ele está moldando, o que ele está fazendo, e o melhor de tudo, irmãos, é que ele pode fazer. Deus não só tem um plano para nós, mas ele também tem o poder para realizar esse plano na minha e na sua vida. Nós não podemos mudar ninguém, nós não podemos transformar ninguém. O que é que acontece? Que há muitas separações hoje em dia, porque as pessoas querem mudar os outros, não pensam em mudar a si mesmo, querem mudar os outros na marra, e ninguém pode mudar ninguém, irmãos, ninguém pode mudar ninguém. O único que pode mudar, irmãos, é o Senhor nosso Deus, através do seu Santo Espírito, irmãos. Ele é que tem todo o poder de transformar nossas vidas. É Ele que tem todo o poder de mudar o que tem que ser mudado dentro de nós. É Deus. Em vez de nós perdermos tempo, irmãos, batendo boca, discutindo, querendo mudar os outros, a gente tem que ir aos pés do oleiro e pedir: meu Deus, Senhor, molda esta vida, transforma, Pai. Quebra esse vaso e faz um vaso novo. E aí, irmãos, é isso que nós devemos fazer. É orar, é clamar. Os irmãos não sabem, irmãos, a quantidade de ligações que eu recebo de irmãs, principalmente, desesperadas. Ah, pastor, o homem não quer nada com Deus, eu não aguento mais, ele está nessas vidas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí fica aquela... Eu digo: irmão, vamos continuar orando, irmão. Vamos continuar clamando. Nossa missão é orar, irmãos. É orar ao Senhor. Porque além dele poder fazer, ele é todo soberano. Ele é soberano, ele sabe como ele faz, ele sabe o dia que vai iniciar a reforma, ele sabe a maneira que vai moldar esse vaso, porque ele é soberano. É o que diz Romanos capítulo 9, versículo 21. Não tem o oleiro
poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer vasos de honra ou vasos de desonra. Ele tem o poder, irmãos. Ele é soberano. É Ele que molda o vaso. É Ele que molda a minha e a sua vida. E a maneira que Ele trabalha, ninguém pode querer mudar, porque Ele é soberano. Ele sabe a maneira que Ele trabalha. E tem mais, irmãos. Como o oleiro que Ele é, a gente já viu que Ele é todo poderoso, que Ele tem um plano, que Ele pode fazer, mas tem uma outra característica desse oleiro: Ele é paciente. Ele não tem pressa para fazer logo o vaso aqui, botar a massa e formar de uma vez por outra. Não, irmão. Ele é paciente. Ele trabalha pacientemente o barro. Ele molda ali com ternura a forma que Ele quer chegar, que Ele quer fazer aquele vaso. Da mesma forma, Deus, irmãos, Ele dirige pacientemente as nossas vidas, procurando que nós venhamos cumprir a sua vontade. Quando a gente, irmãos, vai olhar para a Bíblia, irmãos, a gente vai ver que diversos personagens bíblicos levaram tempo para que Deus viesse fazer ali naquele barro um produto de qualidade. Mas Deus está disposto a esperar, irmãos. Deus não tem pressa. Deus não se adianta nem atrasa. Ele vai trabalhar e vai formar com qualidade. A gente pode ver muito bem na vida de Abraão. Abraão, quando ele foi tirado da sua terra, irmãos, Deus foi trabalhando na vida dele. Abraão mentiu, disse que sua esposa era irmã, para fugir lá do rei. Abraão, ele teve diversos atritos com seu sobrinho. Abraão foi sendo moldado, irmãos, foi sendo moldado. Da mesma maneira, José, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, foi lançado no cárcere. Tudo era o oleiro moldando aquela vida. Se a gente for ver Davi, se a gente for ver os discípulos, se a gente for ver o apóstolo Paulo, todos Deus pacientemente foi moldando, irmãos, até se transformarem naquele vaso que Deus tanto queria. Deus disse: esse é para mim um vaso escolhido, quando ele ainda era só a massa, né? Aí Deus, irmãos, joga ele lá no deserto de Damasco e começa um processo de transformação na vida de Paulo. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está tirando aquilo que não agrega, as imperfeições. Deus tem a maneira de trabalhar, irmãos. Ele tem a maneira de nos moldar, e Ele está trabalhando para nos fazer vasos de qualidade, vasos, irmãos, que são de excelência, bem formados nas mãos do oleiro. Amém, irmãos? Então, irmãos, se Deus é o oleiro, então isso significa que Ele tem um controle total sobre o vaso. É Ele que está formando, irmão. É Ele que tem um controle total. Isso significa, irmãos, que Ele tem o poder de moldar o vaso ou de quebrar o vaso e fazer de novo. Amém ou não amém? É Ele que tem esse poder. Se Ele é oleiro, Ele tem o poder de moldar o vaso ou quebrar o vaso e começar de novo a fazer o vaso da maneira que Ele quer. Se Ele é o oleiro, irmão, a sua vontade é soberana e perfeita. Uma coisa que eu digo para você é que Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele tem um plano e sabe exatamente o que está fazendo. Na minha vida e na sua vida, Ele sabe como Ele está moldando e o que Ele quer fazer. O oleiro não erra. Ele sabe que o vaso pode se tornar. Em que o vaso pode se tornar. Então Deus está trabalhando. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, continua trabalhando na minha vida? Tem uns irmãos que ficaram com medo aí, não foi? Porque o oleiro também quebra, né? Para fazer de novo. Os irmãos, Senhor, mas Deus, ele sabe a maneira de trabalhar. Então, irmãos, a primeira parte dessa parábola, nós conhecemos quem é o oleiro.
O oleiro, irmãos, ele tem todo o poder, ele tem um plano, ele é paciente. O oleiro, irmãos, ele tem essas características. E o barro? O homem é o barro. Quando eu digo homem, é o gênero humano. Somos nós, homens e mulheres. Nós somos a matéria-prima do oleiro. Nós somos a matéria-prima que o oleiro vai trabalhar. Nós somos, irmãos, a matéria-prima que o Senhor vai transformar. Somos nós, o barro. O Salmo 103, versículo 14, vai dizer: porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó, irmãos. Nós somos pó. Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai dizer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A argila, irmãos, o barro, é simplesmente o pó misturado com a água, e esse pó misturado com a água, que é a argila, não tem muito valor, irmãos. Não tem muito valor. E é por isso que Deus vai trabalhar, para agregar valor nas nossas vidas. A maior qualidade da argila, irmã, da argila, é que a argila, ela rende, tá certo? Ela rende. À medida que ela vai cedendo nas mãos do oleiro, irmãos, aí ela pode se tornar algo de grande valor. Mas para isso a argila, ela precisa, irmãos, render, né? Ela precisa, irmãos, quando vai se misturando ali a água com o barro, ela precisa ir cedendo, para que o oleiro possa fazer aquilo que ele quer fazer. Porque se a argila não cede, irmãos, não fica no ponto de ser trabalhada, irmãos, ou se começa a ser trabalhada o vaso com aquela argila, mas ela não fica ali na maneira que o oleiro quer, ele quebra aquele vaso e começa, porque a argila não cedeu para ser moldada como deveria ser. E é isso, irmãos, que muitas de nós, às vezes, não somos moldados logo ou completamente por Deus. Porque muitas vezes nós não queremos ceder nas mãos do oleiro. Muitas vezes, irmãos, a nossa desobediência a Deus vai impedir a obra do oleiro nas nossas vidas. Se nós não cedermos, irmãos, se nós não formos maleáveis, aí, irmãos, nós não somos, irmãos, logo moldados. Atrapalha o oleiro de trabalhar nas nossas vidas. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? O plano de Deus para nós, que nós vimos que Deus tem um plano, Ele quer formar um vaso bonito, mas aí, irmãos, se nós como massa, como barro, não cedermos, irmãos, aí, queridos, o plano de Deus, ele pode ser arruinado para nossas vidas. Ele não vai moldar como ele queria. O mesmo é verdade, irmãos, para uma nação que não deixa Deus ser o Senhor, ou, quem sabe, para uma igreja que não deixa Deus trabalhar, ou quem sabe uma família, o mesmo vale. Deus quer trabalhar, irmãos, Ele é o oleiro, mas muitas das vezes o vaso não quer, ou melhor, a massa, o barro não quer ceder para Deus trabalhar. E nenhum dano, irmãos, pode ser maior do que uma vida que é inflexível, uma vida que não se deixa ser moldada, uma vida, irmãos, irmãos, eu estou falando aqui, isso é uma característica do ser humano, e somos nós, irmãos, que devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e deixar o oleiro trabalhar nas nossas vidas, irmãos, porque eu tenho visto, irmãos, pessoas que estão ali, irmãos, sendo amassadas,
sendo amassado, o oleiro fazendo pressão, mas as pessoas muitas vezes não cedem ao agir de Deus, irmãos. As pessoas não compreendem que aquilo que elas estão passando, muitas vezes é o agir de Deus, querendo moldar a sua vida ou querendo tirar algumas imperfeições. E as pessoas se tornam inflexíveis. Mas Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas, irmãos. Deus, Ele quer nos fazer vasos de honra. Amém, irmãos? Então, queridos, se nós somos o barro na mão do oleiro, então isso tem que significar o seguinte: o barro não tem forma por si mesmo. Nós precisamos ser moldados pelo oleiro. O barro não pode se moldar a si mesmo, não. Precisa da mão do oleiro, irmãos, transformando as nossas vidas. Se nós somos o barro, nós temos essa consciência que é Deus que vai moldar a minha vida. Não sou eu, não são meus pensamentos, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus que está na sua palavra, que tem que moldar as nossas vidas, irmãos. O que acontece hoje? É que nós, irmãos, estamos deixando a palavra de lado e não estamos sendo moldados. E muitos são moldados pela sua vontade. E não dá para ser moldado pela nossa vontade. Nós temos que ser moldados pelo oleiro. Se nós somos o barro, irmãos, isso significa que nós precisamos da ação do oleiro para nós ganharmos forma e utilidade nas mãos desse oleiro. Nós só vamos ganhar a forma, irmão, de vasos de honra nas mãos do oleiro. E nós vamos ter alguma utilidade nas mãos dele. Se nós somos o barro, irmãos, muitas das vezes, preste atenção, é necessário ser quebrado para ser refeito. Há muitos vasos que há uma necessidade de ser quebrado para ser refeito. Endurece, não se deixa ser moldado. E aí tem que passar por todo o processo de novo, irmãos. Todo o processo de novo. Tem que ser amassado, tem que colocar mais água, tem que ser pisado para começar de novo. E esse processo é doloroso. Tem que quebrar, tem que pisar, tem que amassar. E muitas pessoas, irmãos, estão sendo quebradas. Muitas pessoas necessitam ser quebrados. Eu lembro eu contar o meu testemunho do que eu vivi. Eu, quando me afastei do Senhor, irmãos, eu passei um tempo neste mundo, irmãos, eu precisei ser quebrado para poder voltar para o Senhor, irmãos. Eu voltei para o Senhor totalmente quebrado. Totalmente quebrado. Eu precisava voltar para Deus. Eu não aguentava mais viver com o peso do pecado sobre a minha vida, irmão. E Deus me quebrou, irmãos. Deus me quebrou de uma maneira tal que eu voltei para os seus braços. E Ele me moldou de novo. E eu estou aqui, irmãos, como um vaso que tem alguma utilidade, creio eu, para o seu reino, porque Ele tem usado a minha vida para pregar o seu evangelho. Mas que a glória e a honra é dele, logicamente. A honra e a glória é do Senhor. Amém? Então, irmãos, se nós somos o barro, olha aí, que eu acabei de falar. Nós somos, irmãos, frágeis, nós somos falhos, mas nas mãos de Deus nós podemos ser transformados. Porque o barro em si mesmo, ou o vaso, irmãos, ele é frágil, irmãos, mas nas mãos do oleiro nós podemos ser transformados. Posso ouvir um amém da igreja? E aí, irmãos, se nós somos o barro, nós devemos ter essa consciência que nós precisamos, irmãos, ser maleáveis, nós precisamos ser humildes, nós precisamos estar dispostos a sermos moldados. Nós devemos ter essa consciência que todos os dias Deus ele trabalha nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos de Deus para trabalhar em nós. Porque, irmãos, distante de Deus, irmãos, nós voltamos a ser somente barro, irmãos.
E o barro, muitas das vezes, só serve para ser pisado pelos homens, irmãos. E é por isso que nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, para que Deus venha trabalhar no nosso ser. Todos os dias eu peço a Deus: Senhor, tira tudo da minha vida que atrapalha o meu relacionamento com o Senhor. Senhor, transforma o meu ser, continua moldando a minha vida, porque eu quero ser um vaso de honra para a tua glória. Quantos vasos de honra aqui esta noite estão aqui? Diga amém, diga glórias a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos que tem o oleiro, nós vimos, irmãos, que tem o barro, que somos nós, e tem a terceira parte desta parábola, irmãos, que é a roda. A roda é onde o oleiro coloca o barro em cima, e ela vai girando e ele vai moldando ali o barro para transformar no vaso. Então, essa roda, irmãos, aqui é a roda do oleiro que gira rapidamente. Essa roda aqui, irmãos, a velocidade dela é controlada pelo próprio oleiro. Não sei se você já viu o oleiro mesmo, ele vai, muitos é aqui, num pedal, e ela vai rodando, e ele vai aqui moldando e fazendo o vaso. E é ele que vai controlando essa velocidade da roda. Então, há 3 fatores aqui na formação do vaso, né? Através da argila. É a velocidade da roda, que o oleiro controla para ir formando. É a pressão que o oleiro vai aplicando no barro, os irmãos estão compreendendo? Para ir fazendo a forma. Se aperta mais, afina mais, ou tira mais pressão. Há o rendimento do barro, se o barro está bem... na consistência certa, ele vai render mais. E é o oleiro que controla tanto a pressão como a velocidade. É o oleiro. Então, as nossas vidas são como a roda do oleiro, irmãos. Vejam bem, as nossas vidas, elas não são controladas pela sorte ou pelo acaso, não. As nossas vidas são controladas pelo oleiro. É ele que vai moldando, é ele que vai, sabe, a velocidade que coloca, a pressão que coloca, ou tira a pressão. As nossas vidas é dessa maneira, irmão. É como ali a massa que está em cima daquela roda e que vai girando. Ele organiza as circunstâncias da vida que vão nos moldando. É Deus, é o oleiro. E é por isso, irmãos, que a gente passa por tantas circunstâncias nas nossas vidas, irmão. Isso faz parte do moldar do oleiro das nossas vidas. Quando a gente está passando um aperto na vida, é o Senhor colocando mais pressão para moldar o vaso. Ou quando a gente está muito bem, Ele tira a pressão. Ou Ele acelera a roda para girar mais rápido. Ou ele diminui a velocidade. Mas tudo está no controle dEle, irmãos. Ele é soberano, irmãos. Ele está moldando as nossas vidas. Tem hora que Ele precisa apertar, tem hora que Ele precisa aliviar, e as nossas vidas estão nas mãos dEle. E se a gente compreender isso, irmãos, a gente nunca vai ficar frustrado, a gente nunca vai ficar sem compreender Deus, irmãos, porque tudo acontece na permissão de Deus. É Ele, irmãos, soberano sobre as nossas vidas. Ele está trabalhando, e Ele tem as maneiras de Ele trabalhar, irmãos, amém? Tem coisas que nós não compreendemos, porque isso está acontecendo comigo, porque isso veio sobre mim. Não, irmãos, a gente não tem que ficar questionando Deus. O que a gente deve fazer é compreender: eu estou passando pelo processo, a roda está rodando e a minha vida está na mão do oleiro. Ele está me moldando, e quando ele terminar, eu vou ser uma peça de honra para Ele, eu vou ser uma peça de qualidade, eu vou aguentar, quando Ele fizer pressão, eu vou aguentar, porque Ele está moldando a minha vida, amém, irmãos? Então é Ele que organiza as circunstâncias, irmãos. Às vezes podemos nos perguntar sobre as circunstâncias da nossa vida, ou pensar até que Deus está sendo injusto conosco, né? Muitas das vezes a gente pergunta: por que, Senhor? Por que eu não mereço isso? Por que, Senhor, tem tanta gente que merecia isso e não acontece com essa pessoa, mas está acontecendo comigo?
Às vezes a gente fica questionando, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente fica querendo colocar Deus contra a parede, né? Por que, Deus, o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não mereço. Mas a gente tem que compreender uma coisa, irmãos. A gente tem que ter nas nossas vidas que o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, é real nas nossas vidas. Que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou que a gente compreenda ou não, está contribuindo para o nosso bem. Está contribuindo para o bem das nossas vidas, irmãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, uma coisa que a gente tem que compreender, que a roda ali onde o oleiro, ele coloca o barro, a coisa mais importante não é o tamanho daquela roda não, irmãos. A coisa mais importante, irmãos, é quando o oleiro coloca ali a massa bem no centro da roda. Porque o vaso só vai ser bem formado se a massa estiver no centro. No centro. Tudo, se ele estiver no centro, tudo vai estar equilibrado. E ele vai trabalhar. A principal preocupação de nossas vidas, irmãos, não é ter longevidade, viver muitos anos, não. A nossa maior preocupação da nossa vida deve ser que nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Falar nisso, irmãos, eu nessa ida lá para o hospital com o irmão Manel, foi até o diácono Alves que nos levou, 5h30 da manhã. Pegamos a carona com ele. Eu estava lá, eu sou, irmãos, um estudioso da natureza humana. Eu gosto de observar as pessoas. Eu, às vezes, vejo uma pessoa, ali eu já vejo as características daquela pessoa tudinho. Se é da cidade, é do interior, se é crente ou não é. Eu já vejo assim, eu sou um estudioso, eu gosto de ver a natureza humana. E aí um senhor sentou do meu lado, e eu comecei a conversar com ele. Senhor, rapaz, acabou duro, boné, óculos escuro. E aí sentou ali, ele começou a conversar comigo. Eu perguntei, quantos anos o senhor tem? 91 anos. O quê? 91 anos. Rapaz, que bênção, rapaz. O senhor todo duro, viu? De óculos escuros, andando sozinho lá no hospital. Mas parece que a filha dele estava lá. 91 anos, irmãos. E eu conversando com ele, ele veio de... Olha o que ele veio falar para mim, irmão. E é por isso que eu gosto de estudar a natureza humana, né? Porque eu já vi, aí já fui... Ele veio, a gente conversando, aí ele... Pois é, rapaz, 91 anos. E eu me lembro até hoje, no dia que eu fui votar para Getúlio Vargas. Olha aí, irmão. Aí eu já fiz, rapaz, o homem viveu muito mesmo. E aí ele começou a contar da vida de Getúlio Vargas, irmão, como se tivesse convivido com Getúlio Vargas. Que as cantoras do rádio, olha, não tinha cantora de rádio ainda. Tinham feito uma música para ele, porque aconteceu lá porque a primeira eleição de Getúlio Vargas, as repartições tinham a foto dele. Aí quando entrou outra pessoa, tirou as fotos das repartições tudinho. Aí ele voltou depois ao poder, Getúlio Vargas, e mandou botar as fotos. Aí uma cantora lá do rádio fez uma música, né? Bota o retrato do homem de volta. Aí ele contando essas coisas como se tivesse vivido ontem, né? Você vê o quanto esse homem viveu. Getúlio Vargas, que eu só conheço pelos livros de história. O homem voltou dele. 91 anos. Aí eu falando da minha mãe, né? A minha mãe também já vive muito, tem 87 anos. A mesma idade da minha velhinha. Olha aí. A esposa dele tem a mesma idade da minha mãe. Então, irmãos, viver muito é bom? Mas principalmente se a gente viver muito dentro da vontade de Deus. Porque não adianta a gente viver, irmãos, 100 anos longe de Deus, irmãos, porque nós não estamos fazendo nada. Porque se a gente viver 100 anos longe da vontade de Deus, nós vamos viver uma eternidade longe de Deus. Então, a melhor coisa que nós devemos fazer é viver no centro da vontade de Deus, irmãos. Amém? Então, irmãos, se a vida é como essa roda, então significa que a roda gira, irmão. Então, representa
o tempo que nós passamos aqui e os processos que nós passamos, as circunstâncias, porque nós somos ali o barro em cima dessa roda. Também, irmãos, nem sempre nós vamos entender o giro da vida, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Nós nunca, talvez, como o barro ali em cima daquela roda, girando, girando, talvez nós não vamos compreender porque ela gira tanto. Mas Deus está trabalhando. Deus está lá moldando. Amém, irmãos? Também, irmãos, se a roda significa, irmãos, que a repetição, ela faz parte da formação. Ela vai girando, 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 e Deus vai formando, formando, formando. Cada dia que nós passamos da nossa vida, a vida é um ciclo, vai girando, girando, e nós vamos sendo formados, irmãos, a cada dia, para a glória de Deus. Então, não temas os processos que você vai passar na sua vida, não temas as circunstâncias que você vai enfrentar, mesmo quando tudo parece estar girando, mesmo sem controle, não está sem controle, irmão. Deus está no controle ali da roda, e Ele só gira porque Ele está moldando eu e você. Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Ele está moldando a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser para a glória dEle. Amém? Glórias a Deus. Agora que nós vimos, irmão, o significado de cada parte dessa parábola, eu quero ler com você Jeremias capítulo 18, versículo 4. Já estamos encerrando. Jeremias 18, versículo 4. Quem achou diz amém? Amém. Vai dizer assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, ele estava fazendo um vaso, e o vaso quebrou nas mãos do oleiro, irmãos. Ele poderia, irmãos, aqui, Jeremias, né, o profeta, ver a nação de Judá prontamente como aquele vaso rebelde, aquele vaso inflexível. Mas essa não era a lição a ser aprendida, aquilo que Deus queria ensinar para ele. Por quê, irmãos? Ele podia dizer, essa nação não tem jeito não, só vive se rebelando contra Deus, só vive virando as costas para Deus. Esse vaso não tem jeito, joga fora, mas não foi isso. Não foi essa a lição que Deus queria passar para o profeta. Por quê, irmãos? Porque o oleiro, irmãos, quando o vaso se quebrou, o oleiro não jogou fora o vaso. Ele fez o vaso de novo, irmãos. Ele fez o vaso de novo. Aquele vaso que quebrou nas mãos dele. E é essa a lição. Que Deus, Ele pode pegar uma vida, irmãos, que muitas vezes é inflexível, uma vida que muitas vezes é até rebelde. E Deus pode transformar em algo valoroso, em algo útil para a glória dEle. Deus, Ele está como um oleiro sempre disponível, irmãos, a trabalhar para formar o vaso. E até mesmo quando o vaso quebra nas suas mãos, Ele refazer. Ele pode fazer da mesma forma hoje conosco, irmão. Se há coisas que precisam ser feitas novas nas nossas vidas, Deus pode fazer tudo novo hoje. Se nós, como vaso, nós formos flexíveis e dizer, Senhor, trabalha no meu ser, trabalha na minha vida, continua trabalhando, continua operando, porque eu quero ser um vaso para a glória do teu nome, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Então, esta noite, o Senhor está aqui, irmãos, e Ele quer continuar o processo nas nossas vidas. Eu peço você que já fique em pé, glorificando ao Senhor, e se coloque de pé, aleluia, se coloque de pé, aqueles que podem, se coloque de pé, e com o coração quebrantado, o coração humilde, diga, Senhor, eu preciso ser moldado pelo Senhor, eu preciso ser transformado pelo Senhor. Que Deus, Ele vai continuar operando nas nossas vidas, irmãos. Deus, Ele está nos moldando, Ele está nos transformando. Há coisas, irmãos, que nós já erramos várias vezes, irmãos. Há coisas que nós já falamos com o Senhor, Pai, eu não quero mais fazer isso. E às vezes nós estamos fazendo.
é aquilo que o apóstolo Paulo falava, né? Era uma luta constante da carne contra o espírito. Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, às vezes eu faço. É a briga da carne contra o espírito. Mas esta noite, irmãos, nós queremos aqui, como barro nas mãos do oleiro, sermos moldados pelo Senhor. Então feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Esta noite, eu quero até chamar o presbítero Ednardo, que vai me ajudar aqui nesta oração esta noite. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor.